Bom, vamos lá continuar tentando falar um pouco, né, sobre aspectos de planetas no mapa natal. Tentar, porque realmente é difícil, gente. Cada mapa é único, a gente tem que ver o conjunto todo da ópera e fica muito complicado a gente pegar só um pedacinho e tentar decifrar todo o resto. Então, hoje eu vou falar sobre aspecto de Lua e Marte, né, o Marte e Lua. E assim, depende dos dispositores, depende de que casas que esses planetas estão regendo, se a gente tem um aspecto aplicativo separativo, crescente ou minguante, se a gente tem alguma estrela sendo ativada, se é um mapa masculino ou feminino, em qual casa que tá esses planetas, né? Se é uma conjunção em quais casas qual casa que eles estão. Então, assim, é uma série de pequenos detalhes que no final dá a diferença, convenhamos, né? Um aspecto de uma conjunção de Marte com Lua, que eles estão se aplicando, se aproximando ou se separando, é muita diferença. Se ocorre no ascendente, é diferente de ocorrer na casa 12, que é diferente de ocorrer na casa 6, que é diferente ocorrer em Câncer, que é diferente de ocorrer em Áries, né? Ou pior ainda, em Escorpião, né? Para a Lua, pior. Então, cada detalhezinho conta. Eu vou trazer algumas informações mais genéricas e eu vou tentar trazer também alguns exemplos. Claro que eu não vou conseguir dar todos os exemplos do mundo, mas para ficar mais claro, eu tenho uma estrutura que eu tentei desenvolver aqui para a gente começar falando sobre uma visão geral de cada planeta, embora tenha vídeos específicos aqui no canal. Sobre a Lua, gente, tem muito vídeo aqui no canal, tá? Depois a gente vai ver o Marte mais forte que a Lua, depois a Lua mais forte que o Marte, e aspectos benéficos e maléficos entre essas duas classificações, né? Enfim, né? Deus que me ajude a explicar um pouquinho alguma coisa. Então, olha, já reforçando o aviso, se você não se sentir contemplado pelas minhas explicações, agenda uma consulta. E se você se sentiu completado ali, de, contemplado, né? Pelas minhas explicações, você pode também agendar uma consulta para eu falar mais coisa ainda, né? Olha que maravilha. Enfim, gente, não é muito fácil não, viu? Mas vamos tentar. Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Pichontecoski, eu sou astróloga. Aqui nesse canal eu falo basicamente de astrologia, mas também tem muito conteúdo simbólico, tem muita aula de astrologia aqui, né? Eu também dou aula de astrologia, tá? Logo para lançar o curso, estou me enrolando um pouco, mas vai sair esse curso. Eu abri para pré-venda, então se alguém quiser comprar antes do lançamento oficial, é só dar uma choradinha e mandar mensagem para mim, quem sabe eu venda, tá? Enfim. Marte é o deus da guerra, então ele tem um potencial qualitativo de corte, rompimento, ira. Então a gente vai ter um potencial ativo muito grande. Ele tem domicílio em Áries, ele tem domicílio em Escorpião. E principalmente Escorpião, a gente vai ter um ponto muito contrário, porque é a queda da Lua. É completamente o contrário do local de exaltação da Lua, que é o signo de Touro. A Lua, a gente vai ter a preguiça, né? É também a questão da linguagem, né? Não tanto da ação, principalmente relacionado à memória, né? À articulação do conhecimento, é, aquilo que fixa, né? Algo um pouco mais lento, uma movimentação mais sutil, mais maternal. Então tem um potencial acolhedor e de união. A gente vai ter um quente seco e uma fria e úmida. Na verdade, se você olhar bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nessa mistura, algo não vai sair legal. Principalmente porque o Marte, ele é o pequeno maléfico, então a gente vai ter ali algo bem desagradável, conforme onde quer que ele se una, tem alguma coisa desagradável. Já com a Lua, ela não é nem maléfica nem benéfica, ela é algo assim essencial, inerente ao ser, ela é para ser algo agradável, né? Porque a maternidade em si, a questão da alimentação, da nutrição é algo fundamental à vida. Então, não tem muito o que gostar ou não gostar, né? Simplesmente é fundamental. E aí, quando tem essa mistura, a gente vai ter ali um corte emocional, uma ira emocional, uma emoção interrompida, uma ação emocional. Então, sempre a gente vai misturar as palavras-chave. Aqui a gente vai ter dois qualitativos, tá? Embora Marte, ele tenda a ser qualitativo no sentido de ser maléfico, de
promover algo desagradável, como as próprias palavras qualitativas, cortar, né? O corte, o rompimento, a ira, a rapidez. A rapidez também pode ser atribuída à Lua, mas aqui no caso de Marte é uma rapidez sem preparo, né? E na Lua é mais movida pelo sentir das coisas. A Lua ela também pode dar uma característica, ela pode ser qualitativa, no sentido de adicionar um tom emocional àquela ação daquele planeta. Então, se Marte ele é a própria ação, o próprio agir, o próprio lutar, guerrear, né? Então, vai ser um lutar, guerrear pela família, pelas emoções, pela pátria, pelos seus princípios, né? Lua também tem relação com pátria. Então, a gente vai ter uma mistura dessas palavras, ambos podendo ser qualitativos um ao outro. Depende, sempre depende do nosso contexto, né? Do nosso mapa, como está. Enfim, se a gente vai ter aqui um Marte mais forte do que a Lua, a gente vai ter, então, esse Marte dando mais qualidades à Lua, às emoções, tá? Porque ele vai ser o dominante na situação. A gente até pode ver se, por exemplo, a Lua estiver realmente muito debilitada, aí a tendência é que a ação seja priorizada em detrimento de uma repressão emocional. Só que quando a gente tem uma repressão emocional, uma hora essa emoção ela vai extravasar, vai romper barreiras e, consequentemente, a gente vai ter uma ação desmedida por conta de um rompante emocional, que é o caso que eu estou citando aqui, Marte forte em Escorpião com uma Lua em Escorpião. Ela quer ficar sempre na defensiva, então se ela se sente ameaçada emocionalmente, ela vai atacar e ferir o outro num campo emocional também, né? Ela vai muitas vezes, por mais que ela tente fazer algo mais indireto, não tão direto como a Áries, né? Não é uma coisa tão. Ela tende a controlar um pouco melhor, ainda assim pode ter essa movimentação, né, por emoções ali contidas, reprimidas, escondidas. Mas no caso, vai ser agravado o sentimento de raiva. Toda vez que a gente fala sobre Lua em Escorpião, principalmente Lua em Áries, Lua conjunta a Marte, a gente vai ter sentimentos primordiais, muito advindos principalmente da relação materna, como briga, gritaria, encheção de saco, falação muito alta, imposição, aquela mãe meio militar, aquela mãe assim que tem um papel enérgico de impor a ordem através de algo agressivo, né? A gente pode ter uma agressividade, aquela mãe que vive brigando, vive reclamando, vive, sabe, muito raivosa, briguenta, né? Isso a gente vai ver na Lua em Áries, Lua com Marte. Então, o sentimento primordial desse indivíduo acaba sendo a raiva, principalmente se a gente tiver ali um envolvimento ali muito forte, né? Até a Lua em Capricórnio também, né? É muito forte. Então, é mais fácil a pessoa chorar de raiva do que chorar de tristeza, porque a tristeza ela vai se colocar como sofredora. Então, a raiva ela vai colocar como ativa, né? Então, na tristeza eu me sinto impotente e na raiva, por mais que tenha uma impotência, eu ainda quero fazer alguma coisa, né? Ela é um sentimento de maior ação do que a tristeza em si. Então, é muito difícil a pessoa chorar de tristeza, mas faz chorar de raiva. Então, são sentimentos, assim, muito, muito recorrentes, sabe? A pessoa tem uma urgência emocional de agir, ela vai querer andar para se sentir, para se organizar emocionalmente, vai fugir de situações conflituosas ou vai cair na porrada em situações conflituosas. É uma dificuldade muito grande de controlar o que se sente, é mais enérgico, mais urgente, né? Situações assim. Se a gente tem um aspecto harmônico, então a gente pode ter um alinhamento entre o sentir e o agir, tá? Se Marte está mais forte, então, mesmo por ser um aspecto harmônico, a gente não vai ter tanto conflito assim, né? Se a Lua não chega a estar em debilidade. Gente, Lua em debilidade é Lua em debilidade, não anula nada, tá? Não tem como. A gente não vai fugir dessa situação, tá? Então, trígono, sextil, tende a ser mais harmônico para essas duas
forças tão contraditórias. Se a gente vai ter uma quadratura ou uma oposição, aí a gente tem um embate muito forte, né? A gente vai ter uma disputa muito grande entre o que eu sinto e o que eu faço, pode até mesmo ser contraditório. Então, eu sinto uma coisa, mas eu faço outra coisa, não sigo o que eu sinto e não sinto conexão com o que eu faço. Então, pode ter essa contradição muito forte. No caso da conjunção, a gente vai ter sempre um lado mais prejudicial para a Lua, porque Marte ele não vai deixar de ser maléfico, ele não vai deixar de trazer uma aflição. O trígono ele pode diminuir um pouco esse conflito, né, onde a ação fica mais patriota, né, no sentido de lutar por aquilo que acredita, por aquilo onde se sente familiar, né, a pátria é a terra-mãe, né, então tem essa colocação ali, né, de algo familiar. Enfim, então a gente vai ter essa discordância. Já quando a gente tem uma Lua muito forte, um Marte debilitado, que a gente vai encontrar isso tanto em Touro quanto em Câncer, né? A gente vai ter uma relação de debilidade para Marte, exílio e queda, e a gente vai ter um domicílio e uma exaltação para a Lua, tanto no signo de Touro quanto no signo de Câncer, né? E aí que entra a descompensação, né? A gente vai ter uma ação muito lenta, letárgica, preguiçosa e oscilante, é, ao mesmo tempo bem voltada para uma revolta muito grande. A pessoa que vai levar tudo para o lado pessoal, vai ter muitas brigas e conflitos pessoais, brigas dentro de casa, né? Principalmente em câncer ali. Então, a aflição para a Lua é maior, né? E uma ação desmedida no caso de Marte, porque ele está completamente estranho, alheio ali, né? No caso específico que eu não citei, da Lua em Capricórnio com Marte em Capricórnio, a gente também vai ter um exílio da Lua, que é o contrário do domicílio dela em Câncer, e uma exaltação de Marte. Nesse caso de Capricórnio, tem um vídeo bem interessante aqui no canal sobre a Lua em Capricórnio, mas eu acrescento que a gente vai ter essa questão de disciplina e repressão emocional muito grande, né? E no caso de Marte, ele vai estar muito forte, muito potencial, então a pessoa também reprime as questões emocionais para que a ordem aconteça, ainda mais porque é um signo saturnino, né? Então, nessa conclusão toda, a gente observa que Marte ele vai ter é, é, um ponto de encontro um pouco melhor com Saturno do que com a Lua. A Lua não se dá bem nem com Marte, nem com Saturno. Não se dá bem com os maléficos, porque eles são bem avessos à vida, né? Que é o princípio dos luminares, Sol e Lua. Então, quando a gente vai ter na questão da Lua forte e Marte fraco, né? Ah, em aspecto benéfico, a gente até pode ter uma relação emocional em detrimento da ação, mas não ajuda muito, tá? É interessante, né? Parando para refletir aqui, mas talvez porque eu tenha lua em Capricórnio, né? Eu prefiro uma lua em debilidade do que um Marte em debilidade, né? É muito engraçado isso. Mas também pelo caso, eu já vi muitos casos de Marte debilitado sendo lapidado, né? Mas ainda assim eu acho que é mais perigoso justamente por conta da violência, né? Já uma lua em debilidade, ela pode acarretar situações emocionais problemáticas, mas ainda assim a pessoa é, vai se virar, né? Não, não chega tanto no campo físico. Pode ir para o físico, mas ela ainda assim é um campo mais emocional, né? Já a ação eu acho muito forte, né? A força de agir. Mas, enfim, né? Só divagações aqui minha e acho que porque eu já tenho a Lua em debilidade, então eu não vejo tanto problema assim, né? Mas ela é a vitalidade, então deveria ser o contrário, né? Mas enfim.
Então, nesse caso, de um Marte fraco e uma Lua mais forte, mesmo em aspecto harmônico, o que eu vejo de manifestação nos mapas é realmente é, essa dificuldade no agir de qualquer forma, né? E a Lua vai estar imperando, vai estar mais forte. Isso não necessariamente vai atrair mais vitalidade, mas a questão da ação mais emocional, é, mais lenta, mais voltada para as questões pessoais, ela fica mais acentuada, né? No caso de aspectos tensos, como a quadratura, a própria oposição aqui, a gente vai ter. Escrevi errado aqui o aspecto. A oposição, a gente vai ter essa contradição, como eu falei, né, entre a ação e a emoção, dessa forma desproporcional. E com a conjunção, no caso de um Marte fraco e uma Lua forte, a ação ela vai ficar mais contida, né? Mais descompensada. E as emoções, elas podem ter alguma característica de fundo dessa raiva, mas ela sempre vai ser num sentido bem mais pessoal, tá? Bem mais pessoal. Enfim, gente, como eu falei, depende de outras características, né? De casa, de posicionamento, de distância e coisas assim. Cada mapa é único e vai ser aplicado de uma forma diferente. Tem outros planetas envolvidos, né? Mas é isso. A Lua ela recebe muitas características de Marte mesmo. Talvez por ela ser bem mais pessoal do que Marte, então a gente vai ver as características daquele planeta muito expresso nela. Assim como ocorre com um Mercúrio com Marte, né? Que eu já soltei vídeo aqui no canal. Então, no caso da Lua, compensa ver também a análise que eu fiz sobre uma Lua em Áries, uma Lua em Escorpião, porque pode ser bem semelhante também essa característica de Lua com Marte, desse aspecto, tá? Pode também indicar alguma violência materna, tanto a mãe ser agressiva quanto sofrer algum tipo de agressividade, né? Agressão. Não chega a ser alguma ausência, né? Mas pode ser algum acidente, corte, rompimento, cirurgia, a mãe mesmo trabalhando em algo militar ou policial, pode ter algumas características assim, tá bom? Enfim, bastante detalhezinhos, né? Eu vou ficando por aqui. Podem deixar outras sugestões de vídeo que você queira ver aqui no canal. Tem muito conteúdo aqui, também sugiro dar uma olhada. E até a próxima.